Recentemente, Aline Regina Ferreira, celebrante do casamento de Isabel Veloso, usou suas redes sociais para expressar o seu descontentamento com a situação envolvendo a influenciadora. A Aline viajou 900 quilômetros para realizar a cerimônia de casamento de Isabel Veloso, que ocorreu em abril deste ano. A Aline revelou que após a cerimônia, ela percebeu que a situação não correspondia àquilo que Isabel havia divulgado. A jovem, que foi diagnosticada com câncer, estava em cuidados paliativos, mas a celebrante alegou que a condição de Isabel não era terminal como ela havia anunciado. Pela família que se amarra numa treta e gosta muito de um assunto, como eu sempre digo, particularmente, eu não vejo nenhum mal nisso. Hoje nós vamos falar sobre o desabafo que está gerando muita repercussão na internet, a celebração do casamento da influenciadora Isabel Veloso. Recentemente ela fez uma revelação que chocou muitas pessoas. Preste atenção para entender todos os detalhes dessa história. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber novas atualizações deste canal. Muitas pessoas novas chegando por aqui. Eu acredito que seja por conta de um comentário que eu fiz numa postagem. E esse comentário foi parar no Twitter e polêmico, porque é de uma opinião sobre uma influenciadora. E é bem polêmico porque parte da população apoia ela e parte da população não acredita nela, se decepcionou com ela. E eu sou parte da população que se decepcionou. E aí fui lá e fiz um comentário a respeito e pronto. Família. E esse comentário dela viralizou na internet quando jogaram no Twitter. Eu vou ler para vocês. Agora eu vou falar. Eu dirigi 900 quilômetros para fazer a cerimônia de casamento dela. E lá eu já percebi que a conta não batia. Eu vi muita coisa que deixou mais do que claro que não tinha câncer terminal. Ela tem câncer, mas não é terminal. Todos nós ajudamos por vontade própria, mas eu sei o que eu vi. Ninguém contou. Todos os meus vídeos viralizaram e eu apaguei das minhas redes sociais porque eu não vou compartilhar disso. Eu não sigo mais ela, eu fiquei muito triste por ela ter potencializado o câncer com a palavra terminal, porque eu acreditei nela. Tenho 2 crianças pequenas e deixei minha família por amor a ela, mas senti muito traída. Mas isso fala sobre ela e não sobre mim. Vida que segue. O câncer continue assim e ela viva por muitos anos. A colheita é certa. E por conta dessa postagem numa rede social, foi parar em outra rede social e tá dando o que tá dando. Até o ponto que a gente está chegando aqui para comentar mais sobre essa situação. Veja um vídeo que a Isabel Veloso publicou nas suas redes sociais. Então, sobre tudo isso que aconteceu, dos 6 meses aí, de pessoas me acusando de ser mentirosa, falando que eu inventei os 6 meses, que eu inventei a doença, que eu inventei tudo. Eu tirei print de tudo, eu anexei tudo. Então, ontem à noite minha médica postou, porque muitas pessoas não tiveram a capacidade, de ler a matéria onde ela fala que sim, onde eu sou uma paciente paliativa, que o tumor existe e que eu não estava mentindo. Simplesmente falaram que minha médica disse que eu não tenho um câncer, simplesmente isso. Então, assim, todas essas pessoas que falaram tudo isso, que cometeram crimes, porque isso é um crime, eles me acusaram de uma coisa que eu não fiz e várias outras coisas e palavras de baixo calão muito sérias que falaram pra mim sobre o meu filho também, desejando que o meu filho morresse, gente, que meu filho nascesse com câncer. O que é isso, sabe? E tantas outras palavras que usaram pra mim, contra a minha família, enfim, sabe? Então todas as pessoas, esses influencers aí que fizeram vídeos falando que eu era uma mentirosa, que eu fui desmascarada mesmo e não sei o que,
eu tô indo atrás pra resolver, porque assim, eu acho que eu cansei muito de aceitar comentários desse tipo, desde que eu viralizei aqui na internet, que eu nunca pedi para as pessoas me seguirem, as pessoas me seguiram porque quiseram, eu nunca pedi pra ter seguidor, eu sempre expus a minha vida muito antes de ser reconhecida. Então assim, eu continuo fazendo o que eu sempre fiz, sabe? Quando eu fiquei doente, antes de ficar doente, eu sempre fiz essas coisas. Quem me conhece lá de trás, quem me seguia lá de trás, sabe? Então, assim, eu nunca pedi pra ter seguidor, eu nunca pedi pra ser influencer e nada. Então, desde que eu viralizei na internet, eu recebo esses comentários, isso foi em janeiro. Então eu recebo desde janeiro comentários falando que eu sou uma mentirosa, de influencers falando que eu tô mentindo sobre minha doença. E acho que até agora eu não vi nenhum influencer se pronunciar sobre a cagada que eles fizeram em relação a falar que eu tava mentindo, que eu era uma falsa, que eu era uma mentirosa. Me chamaram até de vagabunda em relação à minha doença, falando que eu... enfim, tantas outras coisas, sabe? Então acho que acabou já essa história de aceitar que os outros sempre pisem em mim. Então acho que as pessoas têm que entender que a internet não é uma terra sem lei. E a internet, mais uma vez, só se mostrou que quem é egoísta são eles. Porque eu não fui egoísta em engravidar, eu já expliquei tudo isso, já falei isso com vocês. Isso é uma prova de quem é egoísta, são essas próprias pessoas que falam que eu sou egoísta, justamente por tais atitudes. Até o momento Isabel Veloso ela não comentou oficialmente sobre o desabafo de Aline. No entanto, a influenciadora mencionou em suas redes sociais que está preparando processos contra aqueles que a acusaram de mentir sobre a sua condição. Isabel disse sobre tudo isso que aconteceu dos 6 meses aí, de pessoas acusando ela, dela ser mentirosa, diz que tirou print de tudo e anexou tudo. Assista um trecho aonde a Aline desabafa que pessoas que estão lutando contra a mentira são tiradas como pessoas erradas. É mais um dia, André, aí na vida de quem combateu o crime e tá cumprindo a pena, sabe? As pessoas estão falando que eu estou fazendo isso por like, por fama. Que fama que essa menina me deu? Fale pra mim que fama que essa menina me deu. Ela não é a Xuxa. Ela não é uma global, super famosa. Nossa, ela é a Katy Perry agora. Ela não me deu fama nenhuma. Os 2.000 seguidores que vieram dela, eu apaguei. Eu fiz algumas amizades de pessoas que me conheceram através dela. E eu criei conexões, mas quem veio só interessado na cerimônia dela nem ficou na minha página, porque a minha página não é da Isabel, sobre a Isabel. A minha página é sobre casamentos. E eu excluí o vídeo dela. Não tem nada dessa menina lá, sabe? Não tem nada desse casamento lá. O vídeo tá viralizando ainda e engajando os vídeos de outras pessoas. Entende? Os meus não estão lá. Eu não tenho engajamento nenhum por causa dela. Ela só sugou de mim, ela só tirou. Entende? Ela levou meu tempo, ela levou a minha cerimônia de graça a custo de atitudes que indicam que supostamente ela não tem câncer terminal. Entende? Bom, de graça não, né? Não vamos ser hipócritas que nós sabemos como funciona essa permuta aí. Agora, família, vamos ouvir o áudio de Aline conversando e revelando tudo neste áudio. Eu saber de você algumas coisas, né? Que a Andrea chegou a dizer que você queria me contatar lá pelo Instagram e ainda bem, graças a Deus, deu certo hoje. E eu gostaria de perguntar, então, algumas coisas do casamento da Isabel Veloso que você percebeu por lá. Uma coisa que eu queria saber é sobre se você realmente fez de forma graciosa, de forma gratuita, o cerimonial dela, que eu inclusive assisti hoje, achei muito legal, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E nós estamos aqui pertinho, né? Você está em Piracicaba e depois você fala aí do seu trabalho aí para o pessoal também, tá? Para quem ficar interessado em te contratar. Fala pra mim, foi cobrado? Você, viajou de carro longo? Não, na verdade, não teve custo nenhum para ela. E quando eu conheci a Isabel, quando eu conheci a história dela, na verdade, ela estava com 19.000 seguidores. Ela nem viralizada tinha. Mas no exato momento em que eu vi, eu sendo mãe
uma menininha e de um menininho, eu fiquei imaginando como aquela família estaria se sentindo de uma menina tão nova. 19 mil seguidores. Desculpa, tenho que calar isso aqui. Eu tava viralizada. Ave Maria. Estar supostamente com câncer em estado terminal, né? Porque o discurso que ela sempre promoveu para todos os fornecedores, inclusive nas redes, é que ela estava com câncer terminal. E aí, de todos os podcasts que ela foi, ela sempre deixou muito claro de que ela iria morrer. É claro que, se independente disso, foi essa magnitude que tomou, o fato dela ter crescido em número de seguidores, que fez com que eu chegasse até ela, né? Porque hoje a internet traz essa visibilidade, né? Mas não é por isso que eu fiquei indignada depois. Não é porque ela não tem o câncer terminal, mas porque essa potência que ela trouxe foi utilizada para receber aí... Monetização, na verdade, né? Monetizar. A potencialização daquilo. E aí, você fala assim, mas então se ela não tivesse tumor, você não faria o casamento? Se ela tivesse falado a verdade, conhecendo a pessoa que eu sou, sem sombra de dúvidas. Eu já celebrei muitos casamentos sem cobrar nada de pessoas que não estão doentes, mas simplesmente porque queriam uma cerimônia celebrada por mim. Eu não preciso de likes, eu não preciso de visualizações, eu tenho uma agenda lotada. A agenda 2024, por exemplo, está fechada, eu não tenho datas. Agenda 2025, eu também. Então não é para eu me aparecer, não preciso disso. Principalmente porque eu acredito muito em seguidores qualificados. As pessoas que vêm da Isabel Veloso, elas não estão interessadas em contratar celebração. Elas estão interessadas em saber a fofoca, né? E para mim isso não é interessante. Não. Mas podem ser futuros contratantes. Podem ser, sim. Eu entendo, você é como eu. No meu canal, eu não viso fofoca, nada disso. Eu viso a parte jurídica da coisa, do que é verdade, do que não é, de quem engana, de quem não engana. Aí sim, né? Quem provoca golpe. E é totalmente plausível a sua indignação, porque você saiu, né? Foram 900 quilômetros, é isso que você andou? 900 ida e 900 volta, né? Foram 1.000 e tudo custeado pelo seu bolso. Eu senti muita compaixão por ela. Eu realmente, assim como toda a internet estava, muitas pessoas ainda acreditam e se mobilizam nessa compaixão. E quantas vezes a gente sente um carinho pelas pessoas e tenta fazer o mundo um lugar melhor? Sim, na verdade, Aline, as pessoas empáticas, as pessoas comunicativas, né? Porque você tem o dom da comunicação por ser cerimonialista. São empáticas, né? Nós somos empáticos, eu também sou muito empática. E muitas vezes nós somos enganados, né? Pelo coração, né? Exatamente. E assim, quem me conhece, porque assim, a internet, ela só imagina quem eu sou e ela dá a opinião que ela quiser. Mas quem eu sou de verdade sabe que eu sou bobona mesmo, eu sou chorona, eu sou emotiva, eu sou boa coração. Duas. Eu faria 1000 vezes uma cerimônia de graça, 1000 vezes. E não é por cobrar. Isso jamais entrou em pauta para mim. Você quer ajudar a uma causa. Na verdade, o que tem... Eu já vou chegar nesse meu comentário, né? Então, quando eu procurei a assessora do casamento, a pessoa que ia organizar o casamento, porque eu fiz só o discurso, a pessoa que organizou foi outra. Ela me falou, ela falou assim, mas você quer publicidade? Eu falei, não, eu não quero contrato de publicidade, eu quero dar para ela a minha cerimônia de casamento, porque eu sou muito boa no que eu faço. E para essa menina que está perto da morte, ela merece ter uma celebração fantástica. Posso concordar com isso? Porque ela ia fazer só com o pastor. E a minha cerimônia, doutora, ela é personalizada, é o que vocês viram aí na internet, vai muito além da superfície. Você busca tudo, os gostos dos noivos, a religiosidade,
os costumes, né? O modo de vida deles, para poder inserir, para poder encaixar como uma luva, né? As suas palavras, não é isso? Eu mando um questionário pro casal com cerca de 40 perguntas para eles responderem. Eu fiz com eles 3 reuniões. Pois é. E aí, para que eu conseguisse escrever um discurso autoral e que fizesse total sentido para o casal. Eu não peguei um texto pronto da internet e fui lá ler. Você faz por amor a sua profissão, né? Você ama o que você faz. É como eu também amo o que eu faço. Então a gente faz com mais carinho, né? Não, e aí quando você vê uma comoção dessa, eu me senti impelida a dar isso para ela, e aí a assessora achou a ideia fantástica, principalmente quando a assessora entrou nas minhas redes e a Isabel viu o meu engajamento, ela viu o meu alcance, ela viu que dentro do mercado de celebração eu sou uma referência. E aí ela viu tudo isso e mais do que depressa ela quis que eu celebrasse o casamento dela. E aí começamos, fizemos todo o processo, deixando sempre muito claro que eu não queria publicidade, eu só queria fazer a cerimônia. Certo. E todo o processo foi feito como eu faço para todos os casais, mesmo eu tendo cobrado R$0. Você também notou umas coisas diferentes lá, né? E aí o que acontece? Quando eu fui para o casamento, fiz a viagem, o Lucas se ofereceu para ir me buscar no aeroporto, mas eu não fui no aeroporto, eu fui de carro. E aí ele me falou que ia me buscar de caminhonete, e realmente ele chegou no casamento com uma caminhonete cabine dupla, e é deles. Entendeu? Que é do pai, que é da mãe. Assim, ele tem 2 pizzarias, eles não são pobres. Sim. Entende? Tem 2 pizzarias. Isso tudo eles responderam no meu questionário. Tanto que se você pegar o discurso do casamento, eu tô falando que ele é dono da pizzaria. Certo. Entendeu? Então ele começou aí, essa coisa de que... Você quer dizer que eles tinham condições de pagar, mas você fez como um presente, né? Especial para eles. Não, a questão não é nem o que eu fiz, mas o que eles disseram. Sim. Eles disseram que não tinham condições de pagar. E aí o primeiro sinal... Isso eu já não sabia. Sinal foi que eu vi pessoas que têm condições de pagar. Foi o primeiro sinal. E aí... passou, eu cheguei no casamento, perguntei para a assessora onde ela estava, ela falou que a Isabel estava já se arrumando no cabeleireiro desde as 9 da manhã. Certo. O casamento aconteceu 4h30 da tarde e nós tiramos fotos protocolares até 7 da noite. 7 da noite, ela falou pra gente ali que ela estava fazendo um retoque de maquiagem, ela falou que ela estava se sentindo um pouco mal. E aí ela chamou o Lucas e falou pro Lucas, Lucas, eu tô me sentindo, tô com falta de ar. E aí o Lucas falou, mas é daquele jeito, né? E aí ela falou, Aí ele falou, então tá bom, virou as costas e saiu. Eu achei aquilo um absurdo, porque ela tava passando mal, teoricamente, né? Supostamente passando mal. E aí, naqueles momentos, eu não tinha ainda feito um raciocínio lógico de que, ela não estava passando mal, entende? Eu não tinha chegado a essa suposta conclusão. Ela estava querendo simular alguma coisa porque não poderia se mostrar normal durante todo o tempo, né? Então, você imagina, das 9 da manhã às 7 da noite, uma pessoa que tem câncer terminal, ela tem um desgaste físico maior, principalmente o câncer que ela alega ter, de 17 centímetros, perto do coração. Então ela tinha que ter algum sintoma. E aí... Não, mas agora, viu? Agora tem 6 milímetros só. Não, pois é, então, né? Mudou, canabidiol, ela disse que a curou. Isso é um absurdo. Eu falei que isso tem que ser investigado a fundo. Desculpa que eu esperei, gente. Eu vou canabidiol nos meus boletos pra ver se diminui desse jeito. Isso, uma boa. Boa. E aí, doutora, o que aconteceu? Nesse minuto que o Lucas sai, eu tava na frente dela. Isso é totalmente fato real. Sim. Eu falei pra ela assim, Isabel, quer que eu vá buscar o seu cilindro? Porque a primeira preocupação pra mim, que uma pessoa que tem falta de ar, ela precisa do cilindro, né? Porque esse cilindro é o par dela, ela vivia com esse cilindro. Meu pai viveu os 4 últimos meses com o cilindro, 24 horas.
Sim. E aí, doutora, ela, nesse minuto, ela olha pra mim e fala assim, ai, eu não trouxe. Ela falou que o pai dela esqueceu o cilindro lá em Dois Vizinhos. Imagina. Na casa dela, que o pai dela tinha que buscar o cilindro e ele esqueceu. Então, o pai dela podia esquecer tudo, menos o cilindro. Doutora. Até o vestido de noiva podia ter esquecido. Exato, mas vamos Mas combinar. não o cilindro, que é vital. Para uma filha que está em estágio terminal, qual pai que esquece o cilindro? Ok. Não. Ok, não, tudo Uhum. bem. Supostamente o pai esqueceu o cilindro. E depois ela ficou bem. Ah, não, tava tudo tranquilo, tudo tranquilo. Aí ela levantou e foi fazer as fotos com o pessoal da equipe de fogos. E logo em seguida, assim, coisa de 5 minutos, tá? Não teve delay no meio, não teve descanso. Sim. Ela já fez a entrada dela no salão de festa. Nesse momento da entrada, eu estava sentada com o pessoal do Totem Fotográfico, da Revelare Totem, que são os meus amigos que foram comigo daqui de Piracicaba. Certo. E aí ela entrou, isso tem vídeo na internet, e aí ela entrou pulando loucamente, feliz da vida. Uma pessoa que há 5 minutos atrás estava falando que estava com falta de ar, que não recebeu o oxigênio dela, não recebeu, porque o cilindro não estava lá. Entrar pulando daquele jeito... Não. Quando a pessoa tem falta de ar, é claro que o corpo todo reage. Exato. Pode ter tontura, pode ter desmaio. Imagina que uma agitação maior, ela poderia até desmaiar, então não é assim não. E aí foi mais uma suposição, mais um motivo que me levou ao alerta, né? Ao alerta, exato. E aí, depois disso, ela ingeriu bebida alcoólica durante a festa. Ai. Aí você fala assim pra mim, Aline, você tem provas que ela ingeriu bebida? Lógico que eu tenho. Eu tenho uma mensagem da própria Isabel falando pra mim, da Isabel pra mim. Eu bebi mesmo, eu dancei mesmo. O casamento era meu. E eu fiz tudo que eu tenho direito. Viu só? Pois é. Eu tenho. A gente percebe que quando ela é confrontada, ela se torna agressiva. Ela se torna agressiva, exato. Ela se torna agressiva. Sim, até dessa vez que ela falou, não é terminal, é paliativo, e você quer cuidar da minha vida e tal. Você vê que ela não pode ser contrariada. Isso já dá um sinal psiquiátrico ali, né? De uma análise aí de um profissional para ver o tipo de coisa que envolve tanta mentira e ela não pode ser confrontada. Não vem com essa não vem não. Já percebi. Não, e aí, doutora, eu fiquei até 2h40 da manhã na festa. Ela saiu antes de mim. E aí, quando foi por volta da meia-noite, nós, todos os fornecedores, recebemos uma orientação, todos os fornecedores e convidados, recebemos uma orientação de que era proibido o uso de celulares dali para frente, que a assessoria estaria vendo, né, o que estava acontecendo, que ia confiscar o celular se alguém filmasse, porque a Isabel é uma figura pública. Na verdade, era porque o bailinho ia começar. Foi esse o termo que o DJ usou. E não pode ter celular junto. Não pode, doutora, né? Da meia-noite. Como aí nos eventos das celebridades, né? Que não pode ter num casamento de algum famoso. Mas, na verdade, eles vendem depois o evento. Mas não é por isso, doutora. Não foi por isso, entendi. Eu não acho que é porque ela queria vender, não. É porque da meia-noite às 2h, a Isabel dançou loucamente. Ela não saiu de cima do palco. Entendi. E aí, a senhora imagina se alguém filma e joga nas redes. As pessoas que já duvidam dela iam ter certeza que ela não tinha câncer terminal. Sim. O câncer terminal, na verdade, quando a pessoa está num estado terminal, não vou dizer paliativo, cuidado paliativo faz parte, mas ela não tem reversão. Se tiver reversão é porque não é terminal. Terminal é porque está terminando. Não, um milagre, como eu falei, só se for um milagre de Deus, aí eu acredito. Exato. Mas aí, pelo jeito ela não é nem muito, ela mais usa a palavra de Deus, né? Mas ela não age de acordo pelo que a gente percebe, né? Na verdade, o que eu acredito que supostamente ela
criou essa narrativa de Jesus, dela ser uma vinculada com Jesus, para que ela tivesse uma bancada muito forte, que é a bancada evangélica, para apoiar ela quando ela desmentisse o câncer terminal, entendeu? Com certeza. Porque e esse foi mais um fator que me fez acreditar. Porque a última cartada dela é o milagre, né? Porque a medicina não explica o milagre de Deus. Não. Né? E aí, eu já soube de uma única, mesmo que várias apareceram na internet, eu não acreditei, mas eu já acreditei, já vi acontecer com uma pessoa. Só que essa pessoa também começou a testar uma outra medicação, entendeu? Que, na verdade, como já estava em estado terminal, não era legalizada. sim. E essa pessoa conseguiu se curar. Assim, se curar não totalmente, porque depois de um ano a pessoa se foi. Mas saiu daquele estado mesmo que estava bem, bem ruim. Mas é uma coisa rara, porque hoje em dia, né, com o avanço da medicina e tudo mais, é uma chance, a chance está ali, né? Na medicação, no tratamento. Não, e tá ok, né? E tá ok. Na verdade, assim, o que eu vi lá foi outra coisa do que uma pessoa que estava se aproximando da morte, né? E aí, ela dançou, ela bebeu, e durante essa festa, ela foi até o totem fotográfico para tirar foto. Eu estava lá, sentada numa cadeirinha, e aí ela tirou uma foto com o Lucas, e o Lucas está com a mão na barriga dela, e ela fala pro Lucas, não vamos divulgar isso agora. Sim, pois é. E aí, então, como você sabe, como eu disse, eu fiz um shorts sobre isso, tem 4 dias que eu digo, porque quando eu descobri que ela fez o PET scan e fui lá verificar no vídeo, lá no canal do Lucas, e olhei tudo, e que o médico fala, olha, era aqui que você tinha o tumor. Ela diz, tenho, né? É que, não, é que aqui, não, pode ter sobrado um resquício, mas não deixa de ser uma fibrose. Ele fala somente isso. Quer dizer, a fibrose é uma cicatriz. Por exemplo, se for no fígado, uma pessoa que tem gordura infiltrada, tal, pode ficar com cicatrizes ali, né? Que não pode até não ter mais aquele acúmulo de gordura, mas fica marcado. Então a fibrose dentro do corpo também atua desse jeito. E ela quis conduzir a conversa do médico, eu falei isso numa última live, sobre isso, uma coisa assim, terrível, tá lá para todo mundo ver. E outra coisa, esse PET scan não é recomendado para grávida de jeito nenhum. Mas até 3 meses ainda há uma certa segurança. Se ela fez há 2 meses, e o PET scan, na verdade, primeiro o PET scan, e depois, quando ela fez o ultrassom morfológico, é de 20 semanas a 24 semanas. Se for antes, não vê as partes internas do corpo, porque ela fala que o cérebro estava maravilhoso. E depois também não vê, por causa que o bebê começa, né, a criar massa muscular e tal. Então você vê que ali, que pelas contas, como eu falei no short, são 20 semanas, são 5 meses. Eu te enviei hoje uma foto da barriga dela. Você vê que uma vinípara, né, que a gente fala que é a pessoa que tem o bebê pela primeira vez, né, gestação, uma primeira gestação já não cresce muito a barriga. Se é menino mesmo, como eu sinceramente acredito que é, porque a parte, ela fala, o meu filho, olhando para o passado, e para o lado lúdico ela fala, ou filha, depois de um tempo, né, ela dá um time e fala. Então, para mim é menino, e menino cresce menos a barriga. Por incrível que pareça, é assim, né, tem menos líquido amniótico do que a menina, a bolsa. Então, você vê, ela tem que estar de pelo menos 5 meses. E para ela ter feito o morfológico também. Então, é algo surpreendente, que ela é uma menina que ela estudou muito tudo isso. Eu acredito que com a ajuda de outras pessoas, ou de alguém que está orientando em todos os sentidos, até nessa parte aí que você me falou, ganhar a bancada evangélica, de repente ela vai ganhar a bancada LGBTQIA+, entendeu?
essa ela não vai ganhar, pode ter certeza. Não, agora não, mas antes, de repente, colocando uma bandeira colorida de arco-íris junto nos vídeos dela. Então, subliminarmente, é possível se fazer isso também. Ela, com certeza, ela está sendo bem orientada. Só que ela se esqueceu que ela só tem 18 anos. Então, para mim, né, para minha idade, ela é uma menina. Então, é uma menina que não tem a vivência que a gente tem. E a gente percebe, mas muita gente não percebe. E outra, ela é bonita. Ela sabe ser carismática e delicada. Sim. Tudo isso aí chama atenção como uma ingenuidade. Mas a gente sabe que, né, por fora é uma coisa, por dentro pode ser outra. Não é assim, né? E eu, doutora Lia, eu nem ouso falar nada sobre a questão médica, porque eu não sou médica, eu não tenho acesso aos laudos verdadeiros dela. Eu posso dizer o que eu vi naquele dia. E com base no que eu vi, eu firmei a minha opinião. A mãe estava no casamento? Qual assim, o que você viu ali? Você viu algo diferente? Eu vi uma mãe muito séria, muito concentrada, e uma mãe de uma filha que tem câncer. Mas era uma mãe indignada, na verdade, essa é a palavra. Mas isso baseado naquilo que eu vi mesmo. Eu não posso te dizer que eu tenho provas não substanciais, sabe? Disso. Você acha que ela entrou quieta e saiu calada? Com certeza, não, entrou muda, saiu calada, ela não queria nem tirar foto. Ela não tirou nenhuma foto com o Lucas. A irmã da Isabel, inclusive, se recusou a ser madrinha do casamento. Olha só. E o que você achou do comportamento do pai ali no caso? Que ele já tem uma esposa, tudo, né? O que você achou em relação... Ele fez alguma declaração ali, alguma homenagem para a filha, alguma coisa? Não, ele não fez. Na verdade, as homenagens ficaram por minha conta. Eu fiz questão de homenagear o pai e a mãe dela, o pai e a mãe do Lucas. Eu assisti. Como se fosse uma despedida, mas o pai, eu tenho, inclusive, eu tinha uma foto do olhar do pai. O pai parecia bastante triste e magoado mesmo, mas o pai não parecia que era uma mentira. O pai foi uma das coisas que me confundiu, inclusive, para ficar quieta. Que me deixaram com dúvida se ela estava mentindo, entende? Entendi. Porque o pai foi no casamento uma pessoa extremamente amorosa, extremamente cuidadoso comigo, estou falando de mim, tá? Não com ela. O pai não ficou muito tempo perto dela, ela ficou mais fazendo foto e com a parte ali de publicidade mesmo, e vivendo aquele dia. E aí, doutora, quando eu comecei a olhar para o cenário do casamento, quando eu voltei para minha casa e comecei a conversar com os meus familiares e fui assistir a cerimônia, aí caiu minha ficha, que a Isabel não derramou uma lágrima na minha cerimônia. Entendi. O Brasil inteiro chorou. Sim. Ninguém é obrigado a chorar. Até lá no Vilela mesmo, né? O Vilela estava soluçando e ela estava dando uma risadinha, dizendo, eu vou chorar, mas não chorou. Não, todos os convidados estavam chorando, todos. Eu embarguei a voz na cerimônia, mas ela não derramou uma lágrima. Ok, sem problema nenhum, tudo bem, parabéns, que bom que ela não chorou para não estragar a maquiagem, né? Isso. E aí, depois disso, ela nunca falou obrigada para mim. Ela nunca postou no feed dela uma foto. E eu sou uma pessoa realista, doutora. Eu sei que a cerimônia que eu entreguei para ela foi muito boa. Foi um supera expectativas. Mas ela postou no feed dela só a foto do pastor. Por quê? Sim. Porque ela precisa mostrar para as pessoas que ela é uma pessoa de Deus. Mais uma vez, Mas ela apresenta ser uma pessoa difícil, sim. Ainda mais você não cobrou nada, viajou tudo por sua conta e risco, né, pelo teu bolso. Como que alguém não é agradecido? Até parece que ela lhe prestou favor, né? Eu vou te falar, sendo a cerimônia. Mas isso aí já é outra característica também de algum tipo de personalidade aí, tá?
E aí ela tá falando, doutora, que eu ganhei fama por causa dela. Doutora, eu já, dentro da minha bolha, eu já era famosa. Até se você tivesse ganho fama por conta dela, seria mérito seu, porque se você tivesse feito um mau trabalho, ninguém repararia. Eu sinceramente vi na firmeza das tuas palavras, né? E vi perfeitamente que você fez um trabalho muito bonito mesmo. Então, ela ainda quis, é isso que eu estou dizendo, ela não te agradeceu porque ela acha que você devia ser grata por prestar serviço a ela. Isso aí é uma coisa muito, sabe, de pessoas com certo caráter de personalidade. Exato, assim, até os meus casais que pagam agradecem, porque eles sentem dentro da alma deles uma gratidão imensa, com certeza, pela beleza do trabalho, e ela não teve essa empatia, entendeu? Ela não teve essa educação, mas ela não agradeceu pra mim e não agradeceu pra ninguém. Na verdade, não é educação e também a falta de reconhecimento. Então é assim mesmo. E o pai, assim, então, pelo que eu estou vendo no geral, né, parece que ele foi meio ator, ou não sei se ele esperava, também, como você falou que naquela época ela tinha poucos seguidores, talvez ele não achasse que fosse dar uma repercussão dessa. E eu acredito sim que ela casou por já estar grávida, e matemática não mente. Matemática faz parte das ciências exatas. Então nós vamos ver o desfecho dessa gravidez. É como você falou, nós não amaldiçoamos ninguém, a gente não deseja que alguém morra, o bebê fique mal, nada. Muito pelo contrário. Só que o que for... Se ela tivesse me pedido, sem falar que era terminal, eu iria com todo o prazer do mundo. E a cerimônia não ia mudar, ia ser incrível da mesma forma. O problema é ela usar um assunto tão sério, um termo tão sério, e para enganar pessoas. Poxa, enganar pessoas. Porque eu também tenho o meu direito de escolha, né, doutora? Eu posso escolher. E assim, eu coloquei lá no padrão da minha empresa, eu vou dar casamentos de graça para pacientes terminais. Sim. Entende? E aí ela me vira e fala, eu sou terminal. Eu tava pensando nisso, que aquela pessoa do comentário, que é o que viralizou, aquela pessoa não é uma pessoa que está atacando a Isabel. É uma pessoa que está indignada e sofrendo. Eu também sofro, eu também sangro. Eu também choro. Dói em mim. Sabe por quê, doutora? Eu sei tudo que eu deixei para trás. Eu sei os boletos que eu não paguei para ter dinheiro para viagem. Você não sabe se a pessoa vai cuspir no prato que comeu. E, infelizmente, existem pessoas assim. Eu acredito que a maioria das pessoas, pelo menos eu acredito, que são gratas, não importa se foi pago ou não, o trabalho foi de excelência. Então, mesmo pago ou não, você poderia ali ter ficado 5 minutos ali, feito o seu trabalho e pronto, e acabou. Não, você se dedicou. Então, eu imagino sim que se confunde com traição também, com indignação, tudo. Agora, ela chegou a te ameaçar? Alguém ameaçou você? A Isabel não, ela só me mandou uma mensagem me xingando mesmo, me ofendendo, e falando que ela bebeu sim, que ela dançou sim. O Lucas me mandou mensagem e áudios falando que jamais ele queria me magoar dessa forma, que eu poderia ter falado com ele, que nós somos amigos, é isso que ele fala. O Lucas tem uma postura completamente diferente da Isabel. E aí eu recebi mensagens de familiares me xingando muito, e ameaçando a mim e a minha família. Depois que você colocou o comentário lá no Léo Dias, foi isso? Depois eu coloquei o comentário no Léo Dias. E o pai da Isabel, na mesma hora que ele viu o comentário, ele me chamou e ele não me ameaçou, mas ele me xingou. Ele me xingou de palavrão, ele usou termos bastante baixos e nessa conversa ele me falou que ele saiu do hospital, ele é um pai que saiu com a filha com um prognóstico de 2 meses de vida. E aí não mudou, né? Ele dá um outro prazo.
Ele já dá outro prazo. Sim. E é engraçado. E aí eu pergunto para ele na conversa, seu Joelson, onde está o cilindro? Onde estava o cilindro? Eu pergunto 3 vezes para ele, 10 vezes, onde estava o cilindro? E aí ele responde assim, na minha casa, vírgula, é no meu carro. Como se ele, tá na sua casa ou tá no seu carro? Só se o carro estiver na casa, né? Não, se o carro estivesse na casa. Sim. Não, o carro estava no casamento. Sim. E a casa estava na casa. Então, aonde é que está o cilindro? E aí ele fala assim para mim, mas por que a Isabel ia precisar do cilindro se eu te falei que esse casamento ia ser a cura dela? Oi? Porque ela tá lá sentada... Ele profetizou, então. Ele profetizou... Não, ele profetizou e viajou na maionese total. E aí, esses foram os tipos de mensagem que eu recebi. E lógico que eu lavrei boletim de ocorrência para cada mensagem ameaçadora que eu recebo. Fez bem. Mas eu vou falar uma coisa, doutora. A cada 5 mensagens de haters, eu recebo 30 mensagens de pessoas que acreditam em mim. Com certeza. Porque as pessoas, elas estão saindo... Eu penso assim, se você quisesse aparecer, eu acredito que, como já são 4 meses, né, do casamento, você teria se manifestado de outras formas. Exato. Não, sim. Sabe o que é engraçado? Quando eu voltei do casamento, que eu comecei a sentir que era um suposto estágio terminal, que talvez ela não tivesse, né? Porque não tinha uma resposta médica. Então eu também não posso ter certeza, porque eu não sou médica, né? Uhum. Até a médica dela abrir a boca, eu só tinha suposições. Sim, né? Mas você tem suposições pelo que você viu. Tá dançando, pulando, bebendo. Né? Eu não tô inventando isso. Sim. Eu tô falando o que eu vi. E aí fica a minha palavra contra a dela. Por isso até porque você também tem as suas testemunhas, né? Sim, exato. E não aí, tem o que temer, não. Não tem a obrigatoriedade de ficar calada. Não, e aí eu não sou obrigada a acreditar nela, né? Eu não sou obrigada. Claro. E aí eu simplesmente me calei, porque não tinha uma médica falando. E aí, por esses 4 meses, eu mesma estava duvidando. Eu falava, será mesmo? E aí eu ficava tipo, não, tenho certeza que não. Ah, não, mas a médica não falou nada. Quando a médica dela vem e fala, aí eu me libertei. Eu falei, não, eu consegui me sentir mais livre para desabafar. E eu vou falar uma coisa, é muito, muito engraçado, né? Eu fiz o comentário e não coloquei o que é que eu vi no casamento. Você acha que se eu não quisesse like, eu já não tinha jogado merda no ventilador? Pois é, e não é só isso também, né? Eles sabem o que você viu, né? Então, deu um cala-boca em você. Queriam dar um cala-boca, né? E assim, isso não vai funcionar comigo, porque eu não tô acusando ela, eu tô dizendo o que aconteceu. Exato. Eu tô dizendo o que eu vi no casamento, o que tava lá. Só isso. Entende? E ela confirma absolutamente tudo isso na mensagem que ela fala, que ela bebeu sim e que ela dançou sim. Então, eu não tô mentindo, Isabel. Não, eu não tô. Você entende? E se ela mesmo enviou essa mensagem para você, quer prova maior que essa? Exatamente, ela mesma enviou a mensagem. Para você ver que ela fez na emoção. Se ela pensasse bem, tivesse conversado com a assessora dela, a assessora não ia deixar ela colocar expressamente a verdade. Né? Porque aí falaram, não, se ela tivesse falado com você. Não, ela pôs na mensagem que chega e é possível ver a origem da mensagem. Então, ela realmente deu um tiro no pé. Se ela tivesse conversado com a assessora antes, eu nem sei se agora eu vou começar a falar assessora ou mentora. Talvez seja mentora, né? Que a gente fala na seara que eu trabalho. E então ela, mais ainda para você ver como você tem as provas ao seu favor. E outra, você veio a público porque as coisas estão vindo a público. E você, pela sua indignação do teu trabalho perfeito prestado, você mostrando um pouco mais do que ela é e como ela foi e como tudo aconteceu, isso antes, você vê como eles já tinham um prognóstico
de casal celebridade, né? Porque se ela tinha poucos seguidores na época tal, e depois disso começou a aumentar, eles já sabiam que indo em podcasts, eles estavam investindo, infelizmente eu vou ter que falar isso, investindo numa doença. E num prognóstico que não é verdadeiro, porque o prognóstico é o resultado, é o final, que não é o fim do CPF. No caso dela, Dr. Drauzio Varela, esses dias, foi no podcast do Vilela e falou: o tumor de Hodgkin é o tumor que mais tem cura, o que tem mais resultado. Me parece que ele falou 80%. E 80% de cura é uma taxa enorme, né? Uma pessoa que já se curou uma vez, como ela se disse, curada em abril de 2023, ela tentaria novamente para ser curada novamente. E outra, só pode se falar curada depois de 5 anos, né? Que há a remissão. E eu acredito que, de repente, ela nunca usou o canabidiol. Entendeu? Porque acho que foi nessa época que começaram a criar. Na verdade, a empresa, depois eu vou trazer aqui ao público, que a empresa, ela começou a trabalhar em cima da doença da menina, entendeu? Da Isabel. E eu acredito sim, olha, eu não posso afirmar, ainda não consegui chegar lá, mas eu acredito que a empresa, o pai dela é sócio. O pai e uma outra pessoa que eu já tenho o nome. Na verdade, assim, tem 2 possibilidades. Ou ela usou o canabidiol estando grávida, o que já é um crime, ou ela não usou o canabidiol e falou que estava usando. Exatamente. Eu vou pela segunda opção pelo seguinte. Eu também acho. Naquela época que ela casou grávida, ela não dizia que usava o canabidiol ainda, né? Ela não publicava sobre canabidiol, sobre nada, só depois. Então, acredito que ela, ficando conhecida, o canabidiol que ficou interessado nela e não ela no CBD, entende? Que criou em cima de uma narrativa. Eu, sinceramente, acredito que ela não usou, porque realmente dá lesão cerebral no lobo frontal, né, do bebê. Não será um bebê com uma saúde normal. Isso é justo e certo. Mas ela aproveitou, né, minha opinião, ela ocultou a gravidez no início, fez aqueles exames e tal, aí quando veio o canabidiol, já não pode falar já da gravidez também, como você falou que ela disse, agora não. Certo? Talvez ele quis tirar uma foto pra posteridade aí, né, mais pra frente, falar, olha, pro filho, né, olha, isso aqui estava na barriguinha da mamãe e tal. Mas se tirasse assim, eu acredito, você chegou a ver tal. Se tirasse, mesmo que ela não publicasse, alguém poderia ver também, né? O próprio fotógrafo, notar melhor, tal. É isso mesmo. Mas se você tomou já as providências, né? As primeiras providências, fazendo boletim de ocorrência, tudo, você vai estar respaldado. Você pode ter certeza que, no caso, assim, de ajuizamento de alguma ação contra você, eu não acredito que vingue, porque você, na verdade, não está caluniando. Você realmente está contando o que aconteceu, né, justamente pela indignação. Você está, na verdade, na minha opinião, colaborando para a ordem pública, né, para que outros casos não aconteçam igual, da mesma forma, outras pessoas não fiquem enganando. E eu tenho uma bomba ainda que eu vou soltar aí. Essa moça já teve 5 vaquinhas. Já vieram tudo para mim em nome de outras pessoas, porque ela era menor. Desde os 15 anos ela faz vaquinha. Sim, é verdade. Vai vir aí uma bomba. Vou soltar hoje mesmo. A gente conheceu ela através da vaquinha. Tá vendo? Pois é. Porque uma pessoa da cidade dela que fez a vaquinha. Então, ela... Eu tenho até a foto, tudo. Tenho tudo aqui já que a gente conseguiu pesquisar. Conheceu através da vaquinha. E depois se encontraram na academia. Pois é, na academia. Aline, você tem assim, algum ponto que você acha que ainda é importante você falar? Não, tá tranquilo. Então, tá bom. Então, a gente vai encerrar por aqui. Eu agradeço demais a sua entrevista com a gente, tá? Conte com a gente para aquilo que precisar, tá bom?
Perfeito. E muito sucesso na sua carreira, que eu sei que você já tem. E parabéns para você, não só como profissional, mas parabéns pela sua pessoa, viu? Muito obrigada, Tá viu, bom? doutora? Agradeço o espaço e eu desejo também muita sorte, muito sucesso. O que a senhora precisar, estou aqui à disposição. E aí, o que vocês acham dessa situação? Vocês acham que a Aline tem razão em se sentir traída ou algo que pode ter sido mal interpretado? Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aí no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo se você gostou. Se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal para mais atualizações sobre esse e outros assuntos. E até o próximo vídeo. Tamo junto.